Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tipo ao vivo estendido, é isso. Tipo, eu tô confundindo o nome das coisas aqui, gente. Tipo ao vivo estendido de hoje. E eu espero que esteja tudo bem com vocês. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E também não se esqueçam da lojaassombrada.com.br. Ok? E vamos pro relato de hoje, que é o que, gente? O que tem muito nessa quaresma? Galera, vocês vão ver bastante relato de lobisomem por aqui, porque, ó, pra quem gosta, tá um prato cheio, né? Pra quem não gosta, quaresma, né? Surge muita história de lobisomem por aqui. Então vamos começar com mais uma história de lobisomem. Tem de lobis mulher também, a gente tem relato aqui de lobisomem mulher. Mas vamos para esse daqui. O meu bisavô lutou contra um lobisomem. Vamos ver como foi. Olá, Ana, Matheus, crianças e pets. Espero que estejam bem. Os nomes já estão trocados, por isso pode ler sem problemas, pois sei que para você é melhor assim. E eu agradeço muito que vocês troquem os nomes e avisem no começo, porque daí eu já leio realmente mais tranquila. Senão eu leio meio tensa. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso trocar. Ai meu Deus, eu não vou lembrar de trocar na hora. Ai, né? É melhor, tá? Bom, essa parte pode ler só pra você se desejar. Ok. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Um beijão pra você. Bom, agora ele já mudou de nome. Sou fulano. É fulano. E atualmente moro em Atibaia. Mas anteriormente morava em Franco da Rocha. E lá mora minha família por parte de pai. Minha tia, meu primo e minha avó sempre me contaram histórias que os seus familiares tinham presenciado. Eu sempre fui fascinado por lobisomem e é claro que eu amei todas as histórias do canal. Porém, essa que eu ouvi me tocou bastante justamente por ter acontecido na minha família. Essa que vou contar foi vivenciada pelo meu bisavô, portanto, é uma história real. Só para contextualizar, infelizmente, tanto meu bisavô como a minha tia já faleceram. E foi graças à ajuda do meu primo e da minha avó que eu consegui todos os detalhes. E a partir de agora, então, a história será narrada como se fosse o meu bisavô contando. Ok. Meu nome é Antônio, nasci em 1905. O país era muito diferente nessa época. Menos cidades grandes, muitas roças, fazendas e suas pradarias. E eu, como um nascido alagoano, fui criado entre elas. Durante minha juventude, me tornei um jovem festeiro, então não perdi a oportunidade de ir para um baile. E foi em um desses momentos, enquanto retornava tarde da noite para casa, que aconteceu. Estava andando em uma estrada de terra, como eram todas naquela época, né? Porém, nessa em particular havia um grande matagal, tanto de um lado como de outro, e a estrada o dividia. Ouvi um som, como se algo ao longe se movesse por dentro do matagal. Isso não era incomum, porque naturalmente havia muitos animais vivendo por ali. Porém, conforme andava, notei que não só o barulho do farfalhar do mato me acompanhava, como estava ficando mais perto. Fiquei encabulado. Então coloquei a mão... Encabulado? Ou encafifado. Então coloquei a mão sobre a bainha do meu punhal de prata, que sempre carregava comigo. Mesmo sendo jovem, andava com alguma proteção, porque, como falei, né? Todas as coisas eram diferentes e distantes. Não havia luz elétrica em postes naquela época. Bom, continuei andando e o som ficava cada vez mais próximo. Eu podia ouvir uma respiração pesada e ofegante, né? Ou fungante, ficava fungando assim. E a corrida do que me acompanhava era similar ao galope de um cavalo, com passos firmes e pesados. Depois de vários minutos andando, pude finalmente ver o que me seguia. Era uma besta fera enorme. Era comum meus conterrâneos falarem sobre seres assim, né, contando casos de avistamentos ou encontros que tiveram com tais coisas, ditas como ferozes e amaldiçoadas. Eu
saquei o punhal e o segurei em minha mão enquanto me afastava da criatura. Ela não fez nenhum movimento, apenas me observando com seus terríveis olhos avermelhados. Corri para casa ainda com meu punhal em mãos, sendo seguido o caminho inteiro pela criatura. Ao chegar em casa, bati na porta, ao que meu pai abriu. Contei a ele o que acontecera e ele disse que eu deveria fechar bem a porta, e foi o que eu fiz. Ele estava com uma arma que tínhamos em casa, em mãos. Pudemos ouvir os pesados passos da criatura com a sua respiração alta e ofegante circundando a casa como se verificasse se havia qualquer entrada. Meu pai estava com a arma preparada, em mãos, para qualquer caso, né? Já estava ali. Mas o ser desistiu e depois de tanto rondar o local, foi embora. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu. E ao longo do passar do tempo, posso dizer que em vários outros momentos eu me senti observado. Tempos mais tarde, o meu pai, que possuía uma casa de produção de farinha, mandou que eu e meus irmãos fôssemos trabalhar e produzir um pouco de farinha. Já era tarde da noite, mas assim como mandou, eu e meus irmãos fomos, até o local que era afastado da casa em que morávamos. Estávamos trabalhando dentro da construção quando ouvimos barulhos do lado de fora. O local estava trancado, então, se fosse o meu pai, provavelmente ele iria chamar, mas nada aconteceu. Ouvimos passos pesados do lado de fora, com a mesma característica, sabe? Aquela respiração alta e bufante. Eu já sabia o que era, então peguei a arma que estava conosco e me preparei. Diferente da última vez, a criatura começou agora a forçar a entrada, batendo forte contra a parede da construção. Eu preparei a arma e, sem hesitar, atirei na direção onde estava a criatura. Ela soltou um urro ensurdecedor e horripilante e então saiu correndo mata adentro. Eu e meu irmão ficamos bem e nunca mais nada assim aconteceu novamente. Entretanto, havia um boato que um certo homem seria essa tal fera. Este não só tinha uma aparência, como uma personalidade estranha, e vivia solitário em suas terras. Alguns anos depois, soubemos que ele havia morrido. O filho o matou, e quando o encontraram, ele estava nu e tinha partes do corpo ainda transformadas em fera e com pelos. Segundo o que ouvi dizer, ele tentou arrumar uma emboscada para o próprio filho, o levando para uma construção afastada na roça. Mas como o rapaz já sabia da fama de seu pai e estava desconfiado, arrumou a sua cama em um andaime de madeira dentro da construção e se preparou. Quando a fera o atacou onde estava, ele a matou e, de fato, era o seu pai. Muitas coisas desse tipo ocorriam antigamente. Agora eu não sei se é o moço que está contando de novo, acho que é o moço que nos envia esse relato. Muitas coisas desse tipo ocorriam antigamente. É notável que isso, ao longo do tempo, tenha diminuído tanto, e que os relatos ocorreram, em sua maioria, em áreas rurais. Claro, não é como se um lobisomem fosse aparecer no meio da cidade à noite procurando um hambúrguer mal passado. Obrigado pela oportunidade, pois há um tempo venho tentando contar esse relato, mas não tinha achado um local certo para enviar. Um abraço e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a maioria dos casos, e tinha muitos casos, vem dessa época, justamente. Por que será? Mas muitas histórias de avistamentos, de enfrentamentos, de lobisomem ou coisa do tipo. Tanto que na mídia, acho que todo mundo conhece alguém ou tem na família alguém que já cruzou com lobisomem. Sei lá, todo mundo. Eu digo assim porque
Na minha família tem, eu conheço pessoas, quando você vai conversando, eles falam, meu bisavô, geralmente o bisavô, diz que viu um e tal. É essa época aí, porque o meu bisavô também cruzou com o lobisomem ali, ó. Passou, o lobisomem passando pra cá, ele passando pra cá, também ali com a mão na garrucha, né? Uma mão segurando o terço, a outra a garrucha, né? Porque nunca se sabe, a gente se garante dos dois lados, né? No físico, o terço não vai ajudar muito, mas no espiritual o terço vai ajudar. Então a coisa garante a outra. Passou rezando do lado do bicho, mas também se virasse alguma coisa ali já tava com a garrucha pronta. Aquela época era assim, como ele diz, não tinha energia elétrica, né? Não tinha eletricidade ali no sítio, uma coisa distante, né? Para você ir para uma cidade e tal, você tinha que andar muito, estrada de chão, no meio do nada, e aí se deparava com, né, uns negócios desses, o pessoal se protegia. Mas é muito interessante, né? Tem muitos relatos. Deixa eu só anotar aqui que eu contei. Tanto que o próximo relato também vai tratar de lobisomem. É quase com a coletânea temática. Não, é esse daqui, né? Próximo relato também é: meu primo viu o lobisomem no astral ou no físico? Vamos ver. Olá, Anne. É um moço? Acho que é um moço que nos conta. Olá, Anne, assombrados, tudo bem com vocês? O meu nome é fulano, mas pode me chamar de Nick. Nome fictício. Eu moro em uma zona rural, que é distrito da sede, como chamamos a cidade principal. E eu tenho 24 anos. Acho que tenho vários relatos de lobisomem, visagem, couro seco ou corpo seco, como é conhecido em outras cidades. E esses relatos são contados por meu avô, em seus 94 anos, e alguns por meu tio, avó e até pela minha mãe. Todos estão vivos e cheios de relatos. Eu acho isso tão rico, sabe? Essas histórias dos antigos, e que se eles não contarem, né? Se ninguém registrar, isso vai se perdendo. Eu vejo pelas histórias que a minha avó contava. Eram histórias fictícias que eu gostava de ouvir. Mas eu deveria ter escrito as histórias, sabe? Enquanto eu me lembrava bem. Olha, minha avó com 80 e tantos anos que tinha memória melhor que a minha, porque ela sempre contava e recontava essas histórias. E eu, criança, ela ouvia, mas depois não consigo lembrar direito, assim, dos detalhezinhos da história. Tinha história engraçada pro meio, algumas, poucas, eu já encontrei na internet. Falava, então foi daqui que a avó tirou essa história, ela deve ter lido. Tem coisa que ela leu em cordel, apesar de ser interior de São Paulo. Mas era alguma coisa de cordel que ela leu. Histórias que vinham em algum livro, sei lá da onde, que chegava lá no sítio, e ela lia e repassava essas histórias. Por exemplo, do pavão misterioso. Eu lembro dessa história que ela contava, e eu encontrei esses dias no YouTube mesmo, né, a história, e fui ler, e fui ouvindo e relembrando. Falei, nossa, era isso mesmo que a avó contava. Então, e fora as histórias que ela dizia que era real. Eu acho que essas reais eu me lembro mais. Algumas eu cheguei a reproduzir e contar aqui pra vocês já. Mas eu falo assim, como ele tá falando que o avô tem 94 anos, tem o tio, a avó, né, a mãe contando, tem várias histórias. Eu acho muito interessante registrar tudo isso, sabe? E mostrar para as outras pessoas em outros lugares que acontece em todo lugar isso, gente. Acontece, e eles têm muito mais histórias para contar. Porque era uma época que não se tinha tantas distrações, podemos assim dizer, né? Hoje, tem formiga andando em mim. Hoje, a gente vive distraído, né? Cara no celular. Não é formiga, não. É cabelo mesmo, fio de cabelo caindo. É celular, é televisão, é computador. A gente né, vive fechado dentro de casa. Antigamente se saía mais, né? Tinha que andar. Era a necessidade da época. Você não tinha, né, uma distração, não tinha nem televisão, mal rádio. E assim, então, eu acho que talvez isso seja um dos motivos que eles tinham mais experiências
em relação também, talvez, às crenças. Mas enfim, não sei, vamos continuar lendo o relato? Já estou divagando muito aqui, cortei o relato do moço aqui na metade para ficar falando. Vamos voltar pro relato, vamos. Então, tem vários relatos aqui da família dele. Mas hoje irei relatar algo que aconteceu com meu primo, na rua da minha casa. Opa, nós falamos tanto do sítio aqui no fim. Ah, não, mas ele mora, né? Ah, sim, moro numa zona rural, sim, que é distrito da sede. Ok. Bom, para dar uma visão de como é a rua da minha casa, vou detalhar para vocês para ter um melhor entendimento ao longo do relato. Aqui na rua onde eu moro, por ser zona rural, ainda não colocaram o paralelepípedo. Em algumas localidades já tem. Na minha rua é rua de terra, com cerca de 20 casas. Pelo menos tem bastante casa já. Em frente às casas, em frente das casas do outro lado da rua tem um imenso pasto, onde hoje em dia está à venda assim por lotes. Ah, e um detalhe, na parte que eu moro é uma ladeira, é uma descida. Não é muito grande, mas é uma ladeira. Não vou me lembrar se era quaresma ou não, por isso não vou deixar afirmado. Bom, na minha rua, contando da minha casa para baixo, passando por 3 casas, tinha um barzinho simples. Minha casa é murada, exceto a parte da frente, onde tem um portão grande, e a casa do vizinho do meu lado direito também é murada, e ao lado da casa dele tem um terreno. Bom, eu estava na casa da minha avó, na rua de trás, que dava uns 5 ou 7 minutos caminhando. E como é zona rural, ainda a violência não estava tão absurda por aqui. Não fazia medo andar pela noite. Nesse dia, eu estava vindo da casa da minha avó e passei na frente do bar e estava aberto, com apenas o dono e o meu primo, que vou chamar aqui de Roberto. Passei, dei boa noite, ele brincou comigo, eu ri e brinquei com ele. E ele já estava um pouco bêbado. Pois bem. Ponto. Pois bem, cheguei em casa, comentei com a minha mãe e por volta das 9h10 da noite, todo mundo foi se deitar. Eu ainda estava ali mexendo no celular, na cama e acabei cochilando, assistindo alguma coisa no YouTube. Eu acordei com os gritos do meu primo na rua e um barulho de alguém correndo. Para entender o que aconteceu naquela noite, encontramos com ele pela manhã e minha mãe e eu fomos até a casa dele para saber o que tinha acontecido, né? E agora eu vou deixar aqui como ele contou pra gente. Ele disse assim: eu estava subindo a ladeira, já perto da casa da senhora, onde tem o poste com luz, e observei que tinha alguém do lado do muro do vizinho colocando a cabeça assim para me ver e se escondendo. De imediato pensei ser um dos meus amigos querendo me dar um susto, então eu gritei: sai daí, Augusto! Umas 3 vezes chamei, mas o que quer que seja continuava fazendo o mesmo movimento. Então, convencido de que era o Augusto, eu continuei caminhando. Quando fiquei quando fiquei na divisa, eu acho, do muro da sua casa e a casa do vizinho, aquela coisa rosnou para mim e se revelou. Eu comecei a gritar para vocês e saí correndo em direção ao bar novamente. Eu só sentia o bafo quente daquilo atrás de mim e não sei nem como eu consegui escapar. E o dono do bar abriu a porta e saiu com a sua mulher para ver o que tinha acontecido. Eu falei com eles que era o lobisomem, porém eles não viram nada. Então os 2 me trouxeram para casa. Bom, voltando agora, Ana e assombrados, vocês devem estar pensando, mas por que vocês não abriram a porta ou foram ver o que era? Bom, esse meu primo tem o costume de beber e ficar gritando pela rua mesmo, ou cantando. Sabe aquele bêbado chato que conversa alto, canta alto, xinga muito? Assim é ele. Então, já estávamos acostumados com isso. É tipo a história de Pedro e o Lobo. Tá sempre fazendo aquela algazarra que não é nada, a hora que é de fato alguma coisa, ninguém acredita. Então a gente já estava acostumado com isso.
Agora fica um questionamento. Será que foi real ou o lobisomem só se mostrou ali na forma astral e só ele pôde ver aquela figura? Ou se foi o efeito da cachaça? Analisando este relato, eu acho que a Ana tem razão, que provavelmente o lobisomem pode transitar entre o mundo físico e o astral, e que nesse caso do meu primo foi na forma astral. PS, eu não acho que foi o efeito da bebida, porque ele lembrou de tudo e com detalhes. Então, eu acho que talvez a bebida tenha sido algo que pode ter facilitado, aberto ele para essa visão, talvez, né? Que esse tipo de bicho, como eu acredito aqui, eles também andam aí pelo mundo astral, né? Eles estão por aí. De repente, se você ainda tá numa situação dessa, que acontecia muito também naquela época, né? Se a gente voltar assim, lá daquela época, né? Do sítio, das casas longe, quando eles iam pros bailes, ou jogar um baralho, ou ficar conversando nas vendas, eu acredito que a maioria tomava ali uma boa de uma pinguinha e voltava para casa, não é? Agora, para falar que tudo é efeito do arco, né? Para falar, tá delirando, não sei, mas talvez o álcool ajudasse a abrir para ver coisas não tão legais, né? Mas que não significa que não estavam lá, que eram só coisas de alucinação e imaginação. Estavam lá. Talvez não aparecessem se a pessoa estivesse sóbria. Tava cada um num canto. Ele tava lá, por exemplo, aqui, de repente tem um lobisomem no astral passando aqui, mas tá tudo ok. Mas aí, de repente, naquele momento que você usa essas coisas que te tiram que vão alterar aí o álcool, as drogas, alguma coisa assim, isso pode te abrir para coisas geralmente não muito legais. Então, será que esse não era um dos motivos também da galera lá de antigamente? Principalmente os bisavôs, né, os homens que vinham voltando, né, à noite dos locais, porque também estavam ali sob o efeito de uma pinguinha, né? Digo novamente, não tô falando que as histórias são mentira ou que tudo seja alucinação deles, mas uma forma de abertura para ver essas coisas, como lobisomens, que talvez sejam seres aí que andam pelo astral, tão por aí, né? Mas também tem o lance do físico, que tem esse lance de matar, né, atirar, atinge o bicho, aí aparece um homem machucado, você fala, era ele o lobisomem. Ai, gente, aí eu não sei. Tem umas coisas estranhas aí, mas que tem alguma coisa aí. Há muita fumaça, né? Onde há fumaça, há fogo. E na questão, no lance do lobisomem, há muita fumaça nessas histórias, né? Não vou nem dizer assim que só acredito vendo, porque eu não sei se eu quero ver. Quero ver de dentro de um carro blindado, assim, tô no meio da estrada. Olha lá, um lobisomem. Mas tudo bem, o meu carro é blindado. Aí tudo bem, sabe? É tipo aquela coisa de você passar no safari, assim, num carro todo protegido e olhar o leão daqui e falar, olha lá o leão, mas eu tô dentro do carro. Agora, cara a cara, assim, nem sei o que eu faço. Vou tentar aquela teoria do... Então, seu lobisomem, vamos conversar? Ai, senhor. É capaz de entrevistar, né? Falar, olá, seu lobisomem, já aproveitando, deixa eu ligar aqui meu celular, com licença, né? Deixa eu dar uma filmadinha aqui em você, porque eu tenho um canal e a galera vai amar te ver. Se puder até dar uma transformada aqui, assim, só pra gente... Brincadeira. Na verdade, eu ia me borrar na hora mesmo, ou desmaiar ali mesmo. O lobisomem ia me comer. Não, assim, com a mastigar, assim, eu falo. Ai, meu Deus, cala a boca, Ana. Vamos lá continuar com os relatos. E o próximo não é de lobisomem. Mas, assim, muito interessante, muitas histórias. Próximo relato é este. Não é de lobisomem, é Vi um Anjo no Céu. Que eu acho também muito legal o relato de anjo. Mas cala a boca, não conta o relato, senão hoje você só vai ficar falando coisas aleatórias. Mas eu gosto muito de relato de anjo. Desde pequena, assim, eu ficava, quando falava que tinha um relato de anjo na TV, né, essas coisas que passava. Era raro, mas tinha. Não é tão raro assim, não.
Era legal essas coisas. Eu amava. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Sou a fulaninha, moro no estado de Mato Grosso do Sul e acompanho o canal desde os meus 10 anos de idade. Esse ano faço 20 anos. Na época só tinha o Matheus e logo em seguida veio você. Estou aqui desde o primeiro relato. Adoro os relatos antigos, pois me faz lembrar da minha infância, já que eu passava horas e horas assistindo os vídeos. Que legal! Meu relato não terá nomes, fique tranquila. Muito obrigada. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Eu era uma criança solitária, que fazia as coisas sozinha, já que na época minha irmã era recém-nascida. Eu aprendi a brincar sozinha e lembro que eu adorava correr em volta de casa. E foi em um belo dia no qual eu estava brincando disso que eu escutei um psiu. Olhei para os lados, mas não tinha ninguém. Continuei correndo e novamente escutei o psiu. Nisso eu olhei para o céu e vi uma pessoa. Ela estava em cima de uma nuvem. Não deu para identificar se era menino ou menina, mas lembro que tinha os cabelos escuros e curtos. Os olhos também pareciam escuros. Estava sorrindo e era um sorriso lindo. Ele ou ela acenava para mim com aquele sorriso lindíssimo. E eu, como a bela criança pura que era, não senti medo nenhum. Na verdade, eu senti muita alegria e apenas sorri e acenei de volta. Depois disso, saí correndo para contar para minha mãe. Ela e o meu pai, desde sempre, acreditaram em mim e a minha mãe disse que foi um anjo. Eu acredito também que era um anjo, pois sempre, desde pequena, me sinto conectada a anjos. Eu sou apaixonada por anjos. Não sei por que eu sinto toda essa conexão com eles, mas acho esse sentimento lindo. Inclusive, sou devota a São Gabriel Arcanjo. Enfim, Ana, meu relato é curtinho e graças a Deus nunca passei por nenhuma outra experiência sobrenatural. Mas tem alguns relatos sobrenaturais de familiares meus que um dia eu mando. E é isso, Ana. Muito obrigada por ler o meu relato. Sempre tive vontade de enviá-lo aqui. Amo muito o canal. Que Deus sempre abençoe você e sua família. Amém. Um beijo pra você. Muito obrigada. Deixa eu só anotar aqui, gente. Então, eu também, como disse sempre, desde criança, gostei dessa coisa de anjo, de histórias, relatos envolvendo anjos. Hoje, então, tem muitas histórias, tem vários tipos de experiências, né? Mas eu não sei se aquele anjo que a gente imagina, né, com asas e tudo mais, tanto que ela não relata asas, ela relata uma criança em cima de uma nuvem que olhou para ela e acenou, né, de cabelo escuro, olho escuro, cabelo curto, só não sabe dizer se é menino ou menina. Então, não sei, talvez uma criança mesmo que, talvez para dizer que ela não tá sozinha, por mais que ela acreditasse que estava sozinha. Ou será ainda alguma coisa que alguém que no futuro venha estar com ela algum dia, sabe? Que venha encarnar? Será? A gente fica pensando em várias possibilidades. Ou realmente um anjo que foi dar um tchauzinho, né? Mas muito legal. E olha só, muitas crianças vêm com histórias desse tipo. Vêm contar pra gente. E voltando antigamente também, se dava menos crédito para a criança, né? Não escutava. Tudo que criança falava era imaginação, tudo que criança falava não tinha crédito, né? Não valia de nada. Mas hoje, ainda bem que isso tem mudado. Acredito, né? Percebo, assim, que a gente escuta mais as crianças e deve fazer isso mesmo. Porque eles têm lá suas experiências, né? E eles são muito mais abertos do que nós. Tanto em relação a crenças, né? Porque eles são totalmente abertos. Eles não vêm com aquela crença fechada ou aquela, né, coisa assim que vai fechando os nossos olhos para muitas coisas. Eles vêm totalmente abertos. E talvez até, né, muitos acreditam, sim, com a mediunidade mais aberta. E isso vai, às vezes, se fechando ao longo do tempo. Para uns, para outros não.
Mas então vamos escutar o que a criança fala. Ai, mãe, eu vi tal coisa. Por mais louco que seja, a gente vê tanta história aqui nesses relatos, você fala, cara, não duvido de nada que pode acontecer, não. Tipo, a criança, eu vi um pato azul andando no muro. Claro que a gente tem que investigar outras, né? De repente tem alguma coisa ali, alguma questão psiquiátrica, neurológica, não sei. A gente tem que dar uma investigada também. Psicológica, sei lá. Né? Mas também pode ser que tá vendo alguma coisa ali mesmo, né? Que aquilo se mostrou pra ela, se revelou de alguma forma, ou usou uma forma muito louca pra, né? Talvez pra atrair a criança, vai saber. Mas escutem as suas crianças. Bom, próximo relato. Hoje eu tô faladeira, gente. Isso porque minha garganta tá começando a querer doer. Essa segunda-feira o Vitório até dei uma, né, não teve coletânea temática no domingo, segunda assim, porque o Vitório tá com a garganta ruim, teve febre, não sei o que, e agora eu estou começando a sentir a minha garganta. Mas vamos lá. Próximo relato é espiritual ou mental? Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, é uma honra ter você lendo o meu relato. Imagina, eu me sinto aqui muito honrada em vocês enviarem os relatos para eu contar a história de vocês. Me chamo Fulana, tenho 25 anos e moro numa cidade chamada Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Fico no meu serviço ouvindo seus relatos. Esse relato que eu vou contar aconteceu quando eu morava em Chapecó, Santa Catarina. Morava sozinha lá, tinha 23 anos quando isso aconteceu. Eu tinha terminado um relacionamento de 4 anos, onde o término foi porque eu quis me mudar e ele não. Eu sou bem sensitiva e vejo as coisas de uma forma bem diferente dos outros. Pego muita coisa no ar e tenho uma intuição muito afiada. Melhor que o FBI. Pois bem, fiquei muito mal. Por mais que a decisão tenha sido minha, doeu muito e fiquei depressiva. Algo que tenho até hoje esses problemas. Bom, devido a estar bem doente mentalmente, o espiritual também estava. Eu acredito em tudo e em todas as religiões. Creio que todas as religiões têm suas verdades. Mas como já tive experiências espirituais, sabia que nesse momento eu estava frágil. Eu morava numa casa grande de madeira nos fundos e tinha britas na frente e atrás. Eu morava numa casa grande de madeira nos fundos. E tinha britas na frente, pedra brita, né? E atrás um vão de corredor. Mas fechado dos lados. E um muro maior que a casa na divisa. O único acesso a esse espaço era pulando a janela da cozinha. Guarde essa informação. Começou as noites. Aí começou que à noite eu não conseguia dormir por medo. Eu deitava e sentia cobras nas minhas pernas. Acendia a luz e não tinha nada. Quando pegava no sono por cansaço, eu só dormia descoberta, e de luz acesa. Sonhava com cobras enroladas nas minhas pernas e elas atacavam a minha perna. E elas me picavam e eu acordava e sentia os furos das mordidas, sentia a dor, mas não tinha nada visivelmente. Eu via um vulto nos pés da cama, mais escuro do que o escuro, me olhando. Acendia a luz do celular e acendia a luz da casa toda. Também era comum eu ouvir passos nas pedras, nas britas. Ouvia vozes ao redor da casa. Uma noite, na parede, onde tinha aquele espaço lá nos fundos, alguém deu 3 batidinhas na parede com força. Pum, pum, pum. E pensa, era de madeira. O estrondo foi grande. Me assustei e, ao mesmo tempo, eu ouvia passos e vozes. Olha, foi um bom tempo desse jeito. Eu acendia as luzes e orava, dormia só quando amanhecia o dia e quando eu via a luz do sol.
Bom, Ana, foi um bom período da minha vida desse jeito, mas comecei a ficar melhor e o espiritual também. E foi assim que essas coisas sobrenaturais começaram a parar. Mas já me disseram que isso era inveja de pessoas que me rodeavam e que não queriam me ver bem e me ver crescendo. E por pura inveja me desejavam o mal e falavam mal de mim. Mas quem realmente me conhecia não acreditava, né? Mas sei que quando tô bem mentalmente, eu vivo tranquila, mas é algo me abalar e o sobrenatural começa. Os medos de dormir à noite voltam, os calafrios e os arrepios também. Começo a ouvir vozes e começo a sentir alguém comigo. Isso faz parte da minha vida já. E tô sempre cuidando do espiritual e me fortalecendo. Mas tenho comigo que ainda falta alguma coisa para preencher esse lado. Existe um vazio, mas sei que na hora certa eu vou encontrar e preenchê-lo. Bom, Ana, era isso. Muito obrigada por ler esse relato. Eu sei que pode achar que são coisas da minha cabeça, por não ser estável. Mas a questão é, será que não existe, no meu caso, problema mental e sim ser apenas espiritual? Pois bem, tenho certeza que não é caso psiquiátrico e sim espiritual. Um beijo para você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não deixaria o lado psiquiátrico de lado, entendeu? Eu acredito que talvez uma coisa possa alimentar a outra, infelizmente, exatamente como você disse. Quando o nosso mental não tá bem, quando a gente desequilibra em momentos depressivos, de tristeza, essas coisas, isso abala o espiritual. E a gente com o espiritual abalado, sem conseguir essa proteção aí, né, espiritual, coisinhas ruins, baixas vão, conseguimos chegar aqui, né, vai chegando, te sugando e te deixando mais para baixo ainda. E aí vira uma bola de neve. É difícil você mentalmente se reerguer, porque tem uma força espiritual também enchendo o saco aqui, e aí fica, né, que jeito que eu saio daqui? Cuidando do espiritual primeiro, mas eu não tenho força, porque o meu mental também tá ruim. E aí, por isso que ela diz aqui, quando ela consegue se fortalecer no mental, passa essa tristeza ou essa depressão, não sei, né, dá uma melhorada, consegue automaticamente as coisas chatas, sobrenaturais ali também somem. Então é um equilíbrio de tudo. Eu diria que é assim, é físico, mental, emocional, mental/emocional, espiritual. Tem que estar ali tudo meio que girando bem, né? No mínimo que a gente consegue ali mantendo esse equilíbriozinho. Mas se você sente que vem essas tristezas, pode ser sim uma influência espiritual, mas pode não ser também. Então não ignore, vá atrás de saber, de cuidado psicológico. Fia, hoje em dia, eu acho que não tem unção nessa... Não unção, não tem uma pessoa sã nessa parte. Todo mundo precisa, e se puder, vá cuidar do psicológico. Porque assim, né? Tudo precisa, acredite. E é isso. Tô tentando cuidar ali para não cair na tristeza. Escuto uma música. Já ouvi de magos, ocultistas me dizendo. Não, na verdade eu perguntei pro Nino Denani. Perguntei pro Nino questão de afastar coisa ruim, né? Como que a gente faz para alguma coisa, para afastar coisa ruim, pra gente se proteger espiritualmente e tal. E depois eu já escutei a mesma coisa de outras pessoas, enfim. Mas aí esperando, sei lá, ele vai passar um banho, né? Uma vela que eu vou acender, alguma coisa. Afinal, ele é um mago ocultista e tal, hermetista. Nino, desculpa se eu tô falando algum termo errado aqui a seu respeito. Eu vou falar só mago, tá? Pra não cair no erro. Mas aí uma coisa que ele me disse que eu achei muito interessante é ouvir música.
ouça uma música que te eleva, porque a música tem o poder de te deixar lá pra baixo, né? Fazer você chorar, falar, meu Deus, eu quero me enfiar num buraco agora que eu quero desistir da vida. Ou tem o poder de te colocar lá em cima. Então você vai saber qual música vai funcionar pra você. Qual que é aquela música que você põe, cara? Você começa a querer dançar junto, elevar e cantar. Então põe essa música. Você automaticamente vai elevar o seu nível de vibração. Vai ficar melhor. Você fala, agora eu tô feliz. Tô bem, essa música me deixa bem. E aí você já vai elevando aí o seu nível de vibração. Você já vai afastar as coisas que estão aqui, ó, querendo te sugar. Fala, Laia, agora não vai dar pra chegar. Entendeu? Então tenta... A música é uma boa chamada para elevar aí a sua vibração. Agora o dulce, o que te eleva a vibração, aquelas músicas. Não, você vai saber o que vai te deixar feliz, né? A música boa aí, né? Enfim, tô falando que hoje eu tô falando... Meu Deus, eu não calho a boca. Calha a boca. Do Telaclass. Quem aí assistir... Vamos lá, vamos dar mais um relato? Tem mais relato, mas hoje eu tô falando muito. Vamos lá, vamos para esse relato penúltimo de hoje. Penúltimo. Olá, Anne Assombrado, sou a mesma moça do relato Era Sete Além? E você pediu para contar o relato da minha tia e o presente que ela ganhou do defunto. Ah, sim, verdade, fiquei curiosa. Todos os nomes estão trocados e não vou citar o nome do lugar, pois ainda hoje é um lugarzinho no meio do nada. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Bom, quero deixar claro que o ocorrido foi há muitos anos atrás, para justificar o fato da minha tia, ainda adolescente, trabalhar na fazenda, tá? Eram outros tempos, então vamos começar. Eram outros tempos mesmo. Minha mãe com 14 anos trabalhava na fazenda também. Bom, meus avós não tinham condições financeiras. Moravam em um povoado perdido no meio do nada. Meu avô era fotógrafo. E a mãe era fotógrafo ainda, olha que legal. Uma profissão, digo que até moderna para a época. Né? Porque a maioria que eu conheço trabalhava no sítio, na lavoura. Né? Bom, meu avô era fotógrafo, daqueles que andavam de cidade em cidade com uma parafernália imensa. E a minha avó trabalhava na roça. Sendo assim, meu avô viajava e ela ficava com a roça e os 8 filhos. Meu Deus, e a gente reclama de 1, 2 hoje, né? E ainda tinha que cuidar da roça. E os 8 filhos, 6 meninas e 2 meninos, que ajudavam na roça, mesmo sendo criança. Uma de suas filhas, a minha tia Zuleide, foi trabalhar na fazenda dos seus padrinhos aos 15 anos, pois a coisa apertava quando meu avô não estava. E a minha avó ficava tranquila, sabendo que lá ela estava sendo tratada bem e que não lhe faltava nada. Esse fazendeiro tinha 2 filhos, o João e a Maria. Tanto o João quanto a Maria tratavam Zuleide muito, eu não sei se bem ou mal, porque só tem muito aqui. Tanto o João quanto a Maria tratavam Zuleide muito, não sei o quê, acho que muito bem, não sei. João, porém, tinha um carinho especial por Zuleide. Quero deixar claro que era carinho apenas de irmão, tá? João, muito educado, trabalhador, ajudava o seu pai na lida, cuidava do gado e ele tinha uma vaca leiteira, que era a vaca do seu ciúme. Guarde essa informação. É isso? Vaca do seu ciúme? João estava noivo de uma moça muito bonita, porém pobre, filha do tabelião do lugar, e eles estavam muito apaixonados. A sua irmã, Maria, também estava noiva, porém o noivo de Maria era bem nascido, digamos assim. Despertava uma aprovação maior de seus pais. E a vida continuava. A vaca do ciúme de João estava prenha. Vamos chamá-la aqui de Mimosa. E o cuidado de João aumentou com a vaca. E junto a isso, João marcou seu casamento com a Rosinha. Comprou uma casa no povoado e comprou também os móveis. E ficou no aguardo do casamento. Mimosa, pesada e com a barriga grande, andava se arrastando pelo pasto. E como minha tia Zuleide era lenta em fazer as coisas, o João dizia que ela estava parecendo a Mimosa andando se arrastando. Próximo ao casamento,
começaram os preparativos para o grande dia. Uma grande festa com um grande banquete para todos. Para não atrapalhar os preparativos da festa, o João resolveu fazer a despedida de solteiro na fazenda de um tio, em uma cidade vizinha, na véspera do casamento. Não, peraí, em uma cidade vizinha. Na véspera do casamento, João e o noivo de sua irmã, o Pedro, foram para a fazenda para comemorar. Estavam lá todos comemorando quando Pedro teve um desentendimento com o primo de João e os dois começaram a brigar. João tentou intervir e acabou assassinado por Pedro. Gente, Pedro teve um desentendimento. O Pedro era o noivo era o cunhado dele, vamos dizer assim, né? O Pedro era o cunhado do João, que era o noivo da irmã do João. E aí o Pedro começou a ter um desentendimento com o primo do João, aí o João foi intervir e acabou assassinado pelo Pedro. Uma tragédia na véspera do casamento. Vai fazer essas bagunças de festa. Ai, meu Deus. Uma tragédia. Na madrugada, a notícia chega na fazenda dos pais de João e junto com ela o desespero. Seu corpo ficou na igreja do povoado e no horário que era para estar sendo celebrado o casamento, estava sendo celebrado seu velório. Seus pais, Rosinha, Zuleide, Maria, todos estavam arrasados. O povoado inteiro estava arrasado. Dias depois de sua morte, João apareceu para o seu pai. E dias depois de sua morte, João apareceu para o seu pai e lhe fez o seguinte pedido: para que não deixasse Rosinha desamparada, que a casa e tudo que tinha dentro dela era para Rosinha. E o seu outro pedido foi que, quando Mimosa desse cria, o bezerro era para Zuleide. Rosinha nunca se casou, pois junto com João, seu coração também morreu. E Zuleide vendeu o bezerro, saiu do povoado indo morar em um lugar maior, comprou uma máquina de costura e teve uma melhora em sua vida. Hoje em dia ela mora em Santos, mas nunca esqueceu da bondade de João. Esse foi o relato da minha tia. Sei que para alguns parece pouco, mas para Zuleide mudou a vida dela. Beijos para você e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Olha que triste e que interessante, né? Ao mesmo tempo ele vindo, fazendo esses pedidos, preocupado, né, e sabendo que de quem ele gostava muito aí, né, que precisava, né? A Rosinha que ficou desamparada, né? E afinal ia ter ali o seu lar, tudo, né? Com ele tava tudo pronto, mas pelo menos o lar e as coisas ele, vamos dizer, é o que eu posso garantir para ela, né? E para Zuleide, que ele gostava muito, o bezerro que acabou ajudando ela a mudar de vida. Olha, foi um empurrãozinho muito bem-vindo. E que tristeza, gente do céu. Ai, que coisa. E vamos pro próximo e último relato de hoje, que é este daqui. O que será que me visitou naquela madrugada? Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e atualmente eu moro em Santa Catarina. O acontecido ocorreu em 2020, quando eu ainda morava em São Paulo e era casada com meu ex-marido. Certo dia estávamos dormindo normalmente, quando o despertador dele tocou para ir trabalhar. Ele trabalhava à noite e saía por volta das 2 da madrugada. Ele levantou, se arrumou e saiu. Na época, a casa em que morávamos ainda estava em construção. Não tinha portas, nenhuma porta, apenas portão, e a casa era bem nos fundos. Ele saiu para trabalhar, eu ouvi o barulho dele trancando o portão, que era de ferro e fazia muito barulho. Tudo normal, como de rotina até aí. Então eu fechei os olhos, tentando pegar no sono novamente, quando ali, em torno de uns 15 minutos depois,
ouço passos pesadíssimos indo em direção ao quarto onde eu estava. Porém, achei que fosse ele, o meu ex-marido. Pensei que ele tivesse esquecido alguma coisa, então eu nem dei bola. Permaneci com os olhos fechados, quando de repente aquilo que estava indo em direção ao quarto parou diante da cama onde eu estava. E eu pude ouvir a respiração daquilo. Era uma respiração extremamente ofegante e alta. Impossível ser de um ser humano. Ai, credo. Era como se bufasse de raiva. Ana, aquilo que eu não sei o que era, ficou cara a cara comigo. Eu sentia o vento forte daquela respiração batendo no meu rosto. Credo. Quando eu tentei abrir os olhos, eu não consegui, graças a Deus, né? Eu não consegui. Eu não me lembro de ter orado e não me lembro o que passou na minha cabeça naquele momento. Ana, eu tenho toda certeza que eu estava acordada, pois em questão de segundos aquilo começou a se afastar. Eu ouvi os passos pesados se afastando e se afastando até sumir, e foi aí então que eu consegui abrir os olhos. Naquele dia eu vi o dia raiar, pois não consegui dormir mais de tanto medo, claro. Depois eu perguntei para o meu ex-marido se por acaso ele retornou em casa depois que saiu, e ele disse que não. Até hoje eu não sei o que era, Ana. E agradeço a Deus por não ter visto, pois eu tenho certeza que se eu tivesse visto, me acarretaria sérios danos psicológicos. Se alguém já passou por algo parecido ou sabe o que pode ter sido isso, deixem nos comentários, amigos. Ana, caso leia o meu relato, deixo aqui meu agradecimento e fiquem com Deus, você e toda a sua família. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, já ouvi vários relatos muito parecidos com esses, mas assim, de que algo vem e deita junto. Muitas vezes a pessoa sente o toque, sente o abraço, acha que é o marido, mas às vezes não tem ninguém lá, não tem nada lá, né? Aí quando se toca disso, vem o desespero. Que alguma coisa chega a hora que o marido vai, olha só. Mas nesse caso que ela relata algo que não parece humano e que ficou cara a cara com ela, talvez algum espírito, realmente algum tipo de obsessor, que vai saber se é dessa vida, se é de outra, se tá só perambulando por aí, sabe? E que viu que talvez ela ficou sozinha, quis ir lá tava com raiva, sei lá, vai saber por quê, sabe? Ficou ali cara a cara com ela, mas de repente surgiu algum outro tipo de proteção ali que afastou ele. Sabe, às vezes acontece assim no mundo espiritual, a gente nem sabe, mas tem um negócio ruim aqui, já vem outra coisa boa aqui, que protege, que manda sair, que um negócio que vem, que vai, a gente nem tá sabendo, nem tá vendo tudo isso. De vez em quando tem essas percepções, sabe? De vez em quando a gente sente, a gente, né, vê, mas eu acredito que nesse momento tinha algo ruim ali, que tentou se aproximar, mas tinha algo bom também junto com você, que primeiro não deixou você abrir os olhos pra não ver aquilo. Porque, né? E segundo, que mandou. Ela falou, não lembra de ter rezado nada, mas alguma coisa acho que já falou, ó, dá linha. E aí aquilo já se afastou. E pronto, acabou. Eu acho que isso é uma coisa até que acontece o tempo todo aí, né? A gente tem coisas ruins nos rodeando, mas ao mesmo tempo tem coisas boas também. E a gente muitas vezes não se dá conta nem de um nem de outro, né? Parece que a gente tá sozinho, mas na verdade a gente tá rodeado de ambos. Ai, ai. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Sei que hoje eu falei muito, mas espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.